Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui em cima, porque a gente tem que comunicar a mensagem com todo o nosso fervor, com o nosso louvor, com a nossa adoração, e falar da vinda de Cristo nos faz meditar na responsabilidade que nós temos de viver a palavra, não somente aqui em cima, não somente dentro dessas portas, mas a todo momento. E Paulo já dizia para Timóteo, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Aleluia. Então, em tempo e fora de tempo, respire o Senhor. E para a gente meditar um pouco mais essa manhã, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. João 14. Nós temos usado essa passagem como base para o tema do retiro de jovens desse ano, que é o nome do tema do retiro é Jesus, caminho, verdade e vida. E temos meditado bastante sobre essa passagem, essas palavras de Jesus. E hoje eu gostaria de meditar com vocês alguns versículos. E lá no versículo 2, João 14, 2, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém. É interessante que no versículo 4 ele afirma: vocês conhecem. Então ele não está falando para pessoas que não andavam com ele. Ele não está falando para pessoas que não ouviam ele falar, ele conversar, ele pregar, ele anunciar o reino. Ele estava falando para aqueles que o buscavam, para aqueles que caminhavam com ele. E ele olha para mim e para você nessa manhã e diz: vocês conhecem. Aleluia. Nos dias de hoje a gente pode não dar importância para o conhecimento que a gente tem sobre a palavra do Senhor e sobre o caminho que Ele estabeleceu para nós. Mas de uma coisa Ele já nos avisa: vocês conhecem. E aí nessa série de mensagens sobre o advento, a gente está falando sobre o momento que antecede a vinda de algo. No nosso caso, alguém. E o momento em que nós desejamos essa vinda de Cristo, a gente começa a se perguntar sobre o que é esse desejo. E desejar a vinda de Cristo não é uma fuga deste mundo. Desejar a vida de Cristo não é a fuga das suas lutas, a fuga das suas tribulações, dos seus problemas. Porque é muito fácil a gente decidir buscar a Cristo e desejar que Ele volte para que nosso sofrimento acabe. Então nós estamos usando a vinda de Cristo de forma equivocada. Da mesma forma com que algumas pessoas servem a Deus por medo e não por temor. Existe uma diferença grande nessas conotações. E nós vamos atribuindo isso. E aí, Jesus tem que voltar mesmo, porque olha como esse mundo está. Mas será que você está preparado para a volta dele? Será que você realmente está agarrado na salvação e nesse caminho que ele disse, você conhece? Quando nós cantamos Maranata, igual a gente cantou agora, a gente olhando para Deus e falando para Deus: Deus, cumpra o seu propósito através do seu Filho e vem como prometestes. Cumpra o seu propósito através daquele sacrifício, daquela ressurreição e me leve com você. Glória a Deus. Mas será que você está preparado? O propósito de Deus para nossas vidas é que nós tenhamos comunhão direta com Ele.
Ter comunhão direta com Ele é caminhar assim como Adão caminhou no jardim do Éden. Imagina, todos os dias pela manhã chega aquela presença doce, aleluia, que aquece o nosso coração. E Ele olha e fala: Adão, bora passear. Deixa eu te mostrar o que eu fiz. Deixa eu te mostrar os animais, as plantas. Adão, bora conversar. E ali no Éden já tem a chamada de que Deus nos chama para andar com Ele. Durante toda a Bíblia você vai ver a palavra caminho. Durante toda a vida você vai ouvir o Senhor chamando para andar. Você chamou alguém para fazer caminhada com você? E aí você começa a dar a primeira volta, você está empolgado, né? Dá aquela primeira volta e vamos embora. Aí dá a segunda volta, já dá aquela... Alguns já sentem no joelho aqui, o ciático já começa a gritar. Eles falam: vamos para casa. Não é por nada não, mas alguns têm a coragem de pegar o carro para andar na praça. Ah não, eu vou de carro até lá, e aí eu ando na praça, depois eu volto de carro para casa. Você percebe como a gente começa a pegar atalhos para alcançar alguns objetivos? E a gente quer fazer às vezes a mesma coisa com a palavra. A gente quer pegar um carro, ir até Deus, aí a gente dá uma caminhada lá com Ele, e depois a gente pega o carro e volta. Só que Ele nos chama para caminhar porque existe um propósito no caminho. Aleluia. Existe um propósito no processo. E a vinda de Cristo é justamente isso, é estar no caminho. Então você vai andar com Ele lá na eternidade, mas não vai ter carro para você pular esse trajeto até lá. Quando nós olhamos para Deus e percebemos que Ele vai detalhando a Nova Jerusalém para nós e a morada que Ele tem preparado para nós, nossa cabeça explode, porque a gente não tem como mensurar ruas de ouro, muros de jaspe, uma cidade que resplandece como cristal. Aleluia. Alguns só sabem o que é a bijuteria ali da Sabrina. Imagina prédios de esmeralda. Aleluia. E tudo isso para ele é igual poeira. Para a gente tem um valor inestimável, mas para ele nada mais é do que parte da sua criação, porque o maior arquiteto já fez a Nova Jerusalém. Aleluia. E aí Ele nos chama para habitar nesse lugar onde não há noite, onde o sol brilha, onde a paz reina. E haverá um dia que nos encontraremos com Ele face a face. Mas para isso é necessário a gente se entregar, a gente declarar: Deus, não há razão de existir se em meu peito seu coração não bater. Aleluia. Qual é o coração que bate no seu peito? De quem é a vontade que você deixa prevalecer? Quais os pensamentos que rondam a sua mente? Quais as palavras que saem da sua boca? Quem vence no final do dia? É a sua carne ou o Espírito? Ao final do dia, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, faça essa pergunta: quem venceu no final do dia? Porque se você estiver vencendo, tem alguma coisa errada, muito errada, porque Ele tem que vencer. Aleluia. É o nome dele que tem que prevalecer. Glória a Deus. É Ele que você tem que agradecer, porque você conseguiu deitar a sua cabeça no seu travesseiro e descansar. Você conseguiu se alimentar, seja nem que seja somente o almoço, somente o café. Glória a Deus. Você ainda está respirando, você ainda tomou o seu banho quente, você tem a sua família, os seus filhos, os seus pais, seus irmãos. A pergunta é não somente no final do dia, mas quem está vencendo na sua vida? É você? Ou até mesmo o diabo, porque você dá legalidade para ele agir como ele quer e bem entende? Quais as vontades que estão prevalecendo?
Que coração que bate no seu peito. Quando nós pensamos na volta de Cristo, é deixar o coração dele bater no nosso peito. É deixar ele nos levar neste caminho para onde ele quer e a vontade dele prevalecer. E aí, nós ficamos como uma criança que é levada à escola e aguarda ao final do dia. Eu estudei ao longo da minha vida durante os 3 períodos disponíveis na escola. Se tivesse madrugada, talvez acabaria estudando também. Mas geralmente nos primeiros 4 anos ali, a gente acaba estudando pela manhã. Então agora eu quero te convidar a meditar nessa palavra, indo para aquele cenário. Se imagina naquele ambiente em que seus pais te levam, te deixam naquele portão, e você vai entrando naqueles corredores. Alguns mais antigos sentem aquele cheiro de giz. Hoje em dia nem tem mais o giz, né? É o álcool do caletão. Aquela carteira de madeira. Alguns na sala era de taco. E você sente aquele cheiro. As cortinas empoeiradas. 1 ano sem lavar. Alguns sentem o sol da janela. Aquele solzinho que vai subindo sutilmente, aí 10 horas da manhã está queimando o sol do seu couro. E você tendo que se proteger do sol. E aí acompanhar a matéria. Pensa naquele lugar onde você foi trabalhando as suas emoções, seus pensamentos, onde você foi aprimorando a sua inteligência. Durante algumas horas você não pode ir para lugar nenhum, você tem que ficar lá. Então você começa a se dedicar a cada uma das atividades que tem ali naquele lugar. Você começa a interagir com professores, começa a fazer amizades, compartilha alguns problemas, pede ajuda. Você percebe que nem todo mundo pensa igual a você, mas mesmo assim você vai ter que conviver com essa pessoa durante pelo menos 1 ano. Por vezes você vai precisar se aproximar daqueles que você não tem muito contato para fazer algum trabalho, para apresentar algum trabalho. Durante algumas horas você percebe que aquele ambiente tem várias coisas legais. E que cada um ali naquela sala consegue fazer uma coisa muito da hora. E aí você vai junto descobrindo várias coisas, que 2 mais 2 é 4, e aí 2 vezes 2 também é 4, aí você fala, nossa! E aquilo começa a fazer sentido para você. O porquê com acento, o porquê separado, o porquê junto, o porquê sem acento. E tudo começa a fazer sentido. Você começa a organizar os seus pensamentos, você começa a ter um norte. E aí você vai brincando com seus amigos. Você vai aprendendo. E chega um momento em que você é provado. Alguns já nem se lembram mais como que é o desespero de uma prova no final do bimestre. Outros estão ainda nessa fase agora no final do ano. Mas é o momento em que você coloca para fora tudo aquilo que você aprendeu e se dedicou por vários meses. Alguns da sala vão fazer essa prova com um deleite assim. Nossa, parece aquela sobremesa, assim, aquele pudinzinho depois do almoço, sabe? Como se fosse uma coisa simples. Outros vão fazer a prova já de um jeito mais amargo, porque talvez não se dedicaram tanto, não se esforçaram tanto, não permaneceram tanto ali naquele aprendizado. E aí, a cada prova, você vai convivendo com seus amigos, você vai passando, vai tirando suas notas, e aí você fica naquela esperança de passar de ano, e de que essa turma que está com você vai passar ano após ano contigo, até chegar na formatura. O que isso tem a ver com o advento? O que isso tem a ver com essa palavra?
é que quando Cristo diz aos seus: vou preparar morada e vos levarei para mim mesmo, Ele está nos deixando na porta da escola, já dando alguns conselhos. Filho, pega a mochila, olha a lancheira, leva a blusa, o guarda-chuva. Você pegou seu estojo? Filho, se comporta. Filho, lembra do que a gente conversou em casa? Filho, amarra o tênis. Filho, eu te amo. Filho, até mais tarde. Quando Cristo fala para os seus discípulos: eu vou preparar morada, é Ele nos dizendo: até mais tarde. Aleluia! Glória a Deus! Ele te deixou na porta da escola. Essa escola que a gente chama de mundo. E Ele falou: filho, eu te amo, até mais tarde. Aleluia! Filho, você pegou a mochila? Filho, você colocou a blusa para se proteger? Filho, lembra do que a gente conversou? E sabe por que Ele nos adverte dessas coisas? Porque a gente acha que a gente vai despreparado para a escola. Só que tem uma frase que a gente muitas vezes ouve e deixa ela passar batido: que educação vem de Casa. Ele não vai te deixar na porta da escola sem colocar os princípios dele em você. Aleluia! Filho, lembra do que eu te falei? Lembra do que eu te expliquei sobre o que é pecado? Filho, lembra que eu te falei para você respeitar o amiguinho? Filho, lembra que eu te falei? Não é para morder a testa do amiguinho na hora que ele pegar o seu brinquedo. Filho, eu não falei para você prestar atenção no professor? Eu não falei para você não responder? Isso é feio. E aí a gente acha que é só as crianças, né? Tem certeza de que você não está na escola? E que Deus está olhando para você e falando: filho, isso é feio. Lembra do que a gente conversou? Não é para morder a testa do coleguinha. E aí, os pais muitas vezes acabam direcionando esse tipo de palavra somente para os filhos, né? Tá vendo? Fala para você, se comporta lá, Deus falando com você. Mas educação vem de casa. Seus filhos vão seguir o seu exemplo, não as suas palavras. E Deus, sabendo disso, Ele deu o exemplo na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Então não tem nem desculpa. Eu vou dar o exemplo aqui. Já que vocês precisam que eu seja didático, então eu vou dar o exemplo. Eu vou descer, meu filho vai se sacrificar, ele vai morrer na cruz, por amor de cada um de vocês, ele vai ressuscitar, e ele vai preparar a morada. Aleluia! Até ele morrer, ele vai caminhar com vocês, ele vai ensinar vocês, ele vai dizer o que precisa fazer, porque a educação vem de casa. Quando acontece alguma coisa lá na escola, a gente sempre arranja desculpa, né? É o famoso: foi ele que começou. Mas ele é filho de seus pais? Às vezes até é, né? Tem uns irmãos que estudam junto e ficam se matando na sala. Mas quem recebeu a responsabilidade de se comportar? E entenda que eu não estou colocando para ser bobo, porque é muito diferente. E a palavra mesmo fala para a gente não ser bobo, para ser astuto como a serpente. Ou seja, esteja preparado para colocar em prática aquilo que eu te ensinei, porque eu não vou estar com você em todos os lugares, apesar de Deus estar. Mas o que ele está falando é: em alguns momentos você vai precisar praticar aquilo que você aprendeu,
E muitas vezes você não vai ouvir a voz de Deus dizendo: filho, faça tal coisa. Mas Ele já te disse aqui, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente fica muitas vezes esperando que o nosso Pai nos acompanhe até mesmo dentro da sala de aula para fazer as atividades por nós, excluindo a nossa responsabilidade do que nós precisamos fazer, aprender, ser provado e praticar. Quando Ele nos deixa na porta da escola e diz: até mais tarde, filho, você vai aprender algumas coisas, você vai conviver com algumas pessoas, e eu quero só ver até onde o exemplo que eu te dei transbordará na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. A gente tende a usar as desculpas para sempre se valer. A gente não baixa a nossa guarda porque a gente sempre quer estar certo. Mas, voltando lá para João 14, lá no versículo 10. Pega aí a sua Bíblia novamente, lá no versículo 10. Ele começa a falar: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, até maiores, pois eu vou para o Pai. Aleluia! Então Ele te deixa na porta da escola e fala: já te ensinei algumas coisas, já te dei algumas diretrizes, e aí tem algumas coisas que você não sabe, então eu vou usar pessoas para te ensinar. Você vai ter seus professores, você vai ter a sua lição de casa, e quando você chega com a lição de casa, nesses primeiros anos de escola, para quem que você pede ajuda? Os pais, na nossa caminhada, eles são uma representação justamente do nosso dia a dia. Você vai com algumas lições de casa daqui, talvez você fique pensando: nossa, como foi aquela mensagem, o que eu preciso fazer? E para quem que você vai pedir ajuda para fazer a lição de casa? Algumas lições são mais difíceis, outras são mais fáceis. E às vezes a gente pede ajuda de todo mundo, menos dele. Às vezes a gente pede socorro para todo mundo, menos para ele. A gente vem aqui, separa 2 horas no domingo para aprender. A gente entra nessas portas e nessas 2 horas a gente conversa, a gente olha no celular, a gente quer contar o que a gente vai fazer de almoço. Aí chega na hora de algumas provas, a gente não sabe o que fazer. Chega na hora da reunião de pais e mestres, aí a gente quer justificar que foi o professor. Ah, mas ele não me entende, ele não me ouve, e não sei o que, não sei o que lá. E se eu te falar que seu professor é o Espírito Santo? Fala agora que a culpa é dele. Se resolve aí. A culpa é sempre do professor. Aí o professor começa a falar assim: mas onde você estava quando eu comecei a explicar a matéria? Estava correndo no corredor, né? Ah, passa no banheiro? Pode. Aí você vai passear, faz um monte de coisa e o professor estava dando matéria. O que você estava fazendo quando eu estava explicando que 2 mais 2 são 4? Estava no celular, né? Pois é. Estava conversando com um amiguinho, né? Pois é. A gente esquece que Ele nos ensina
E que aí quando ele senta com o Pai, ele leva com gemidos inexprimíveis Aleluia. o que a gente está fazendo. Glória a Deus. Aí é a hora que a gente fala, tá bem? Se o nosso professor é o Espírito Santo e Deus é o Pai que está ouvindo os gemidos inexprimíveis, aí Jesus vem igual aquele amigo nerd nosso que fala, tio, pode deixa ele sentar comigo que ele vai passar de ano. É um amigo que dentro da sala de aula, ele fala, não tio, pode deixar, está garantido, eu vou ajudar ele. Você tem amigos assim, que te aproximam? Aleluia. Que são a figura de Jesus na sua vida? Glória a Deus. Que na hora que você está precisando de uma oração, ele ajoelha com você e fala, Senhor, ajuda esse camarada a passar de ano. Você é esse amigo? Você é esse pai, essa mãe, esse filho? Que quando você vê os seus passando necessidade, você fala, senta aqui no sofá. Não precisa falar nada não. Deus, aleluia, ajuda a passar de ano. Alguns colocam a sua esperança num trabalho de final de ano. Ah, não, deixa aí as matérias aí, no final eu faço um trabalho e aí já era, eu passo. Não fica se garantindo nisso não. Porque o trabalho de final de ano é pelas suas mãos. O professor ele vai avaliar o seu desempenho e ele vai levar isso para o pai. Aí chega o boletim, temido boletim, e chega o boletim cheio de nota vermelha lá. Ah não, porque eu não tenho, todo mundo na minha sala tem celular, eu não tenho celular, então não dá para fazer as tarefas, e não sei o quê. Ah não, porque todo mundo na minha sala tem computador, e eu não tenho computador. Ah, porque todo mundo na minha sala tem isso, tem aquilo, tem aquilo. A gente precisa falar de novo que você não é todo mundo. Porque a nota não é compartilhada, a nota é individual. Por mais que você faça trabalhos em grupo, o seu boletim não está com o nome dos seus colegas, ele está com o seu nome. Aí você está clamando a vinda de Cristo, está fazendo seus trabalhos em grupo, mas e o seu boletim? Aleluia. Quando a gente chega e apresenta o nosso boletim para os nossos pais daqui, o couro come. Aí tem a cinta, né? Hoje não pode mais bater. Aí tem a repreensão pedagógica. Mas você fica de castigo, não fica? Você não sofre a consequência das suas escolhas durante o seu ano? A diferença dos nossos pais aqui para o nosso Pai que é eterno é que Ele fala, filho, você errou. Você negligenciou o que você precisava aprender e praticar. Mas senta aqui. Você vai ficar um tempinho aí, vai refletir sobre as suas decisões. Depois eu vou sentar com você e eu vou te ensinar de novo. Alguns precisam passar um ano inteiro de novo dentro da mesma sala para poder entender o que ele precisa fazer, qual que é o propósito dele. E você aí, Deus, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Só que enquanto você não se colocar na posição, enquanto você não estiver preparado, não adianta Deus te dar a bênção. Se você der um carro na mão de uma criança de 8 anos, não pense você que ela vai saber super dirigir todas as leis de trânsito. Alguns adultos nem sabem. Mas não, a gente quer sempre se justificar. Mas Ele é o Pai que vai sentar com você. Ele vai te ensinar para você ter um boletim assim. Aleluia. E aí tem uma frase que alguns hoje acabam se machucando com essa frase, que é: nossa, mas aí eu tiro meu boletim azul, e aí que eu ouço dos meus pais, nossa, não fez mais que obrigação. E se eu te contar que Deus falou isso para várias pessoas? Moisés, o que você está reclamando, Moisés? Pega um cajado e não faça mais que a sua obrigação, toca nessas águas aí.
Jeremias, por que você está chorando, Jeremias? Eu te mandei ir, então levanta, não faça mais que a sua obrigação, vai lá anunciar minha palavra. Aleluia. Elias, o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Tem 400 lá fora que não estão fazendo mais que a obrigação deles, dobrando os joelhos e clamando ao Deus vivo. Ah, porque eu fiz isso e fiz isso e não faço mais que a minha obrigação? É. Você quer honrar o mérito? E aí é onde volta a pergunta: quem está vencendo então no final do dia? É o seu mérito? As suas conquistas? As suas decisões? Aleluia. Quando a gente não faz mais que a nossa obrigação, existe um deleite, que é o seu pai na reunião de pais e mestres. Ele pega o seu boletim azul e ele está caminhando tanto com você que ele já sabe que você vai passar de ano. Aleluia. E aí quando você chega em casa, ele tem um banquete assim: vamos fazer um almoço. Aleluia. Hoje vamos comer no madeiro, no celeiro da fazenda, porque você passou de ano. Porque ele já sabe o filho que ele tem. E se nós aqui já sabemos os filhos que nós temos, imagina aquele que nos criou. Ele sabe os filhos que ele tem. Mas os filhos precisam saber o pai que eles têm. Aleluia. Glória a Deus. E essas provações, esse caminhar, é justamente a confiança de que ao longo de todo o dia, de todo o período que você vai aprendendo, vai desenvolvendo as suas emoções, que você vai desenvolvendo o seu intelecto, que você vai mergulhando naquilo, e você decide o que você quer ser. Nossa, eu quero ser um biólogo, eu quero ser médico, eu quero ser várias coisas. Por quê? Porque você está meditando nisso. Eu quero ser um ministro de louvor, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero ser um evangelista, eu quero ser o cara que recepciona as pessoas na porta, eu quero ser aquele que abraça quem está sentado do meu lado, eu quero ser um cara que desenha e adora o Senhor através da minha arte. Aleluia. Mas como que você sabe disso? Porque ao longo do seu processo você foi estudando e você foi percebendo todas as matérias que você pode ser. Você tem todos os exemplos de matéria aqui: Moisés, Elias, Josué, Jacó, Abraão. Você tem uma lista da genealogia que você pula, que fala o que você pode pegar como exemplo para ser. Você tem um cara que ele se despiu da sua glória e falou: você pode fazer obras maiores do que eu faço. Glória a Deus. Pega esses exemplos e usa isso a seu favor. Usa isso para ser a sua força. Usa isso para ser muito mais. E não é por frase motivacional, não. É porque a gente às vezes abaixa a cabeça, deixa o inimigo pisar em cima da gente, porque a gente se coloca em posição se esquecendo de quem nós somos e do que nós viemos fazer aqui. Você veio aprender, você veio evoluir, você vai ser provado, mas existe uma frase que você precisa se agarrar: até mais tarde. Aleluia. Porque o seu pai não te deixou largado. Quando ele vem, ele fala: filho, pegou a mochila, filho, você levou o estojo. Aí ele falando: filho, você lembra do Salmo 23? Aleluia. Que eu sou o seu pastor e nada vai te faltar? Você lembra do Salmo 91? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Filho, você lembra da mulher samaritana? Que eu falei que eu teria água eterna para dar de beber? Filho, você lembra do povo que estava na frente do mar e eu abri o mar para eles passarem? Filho, você está entendendo quem eu sou e o que eu posso fazer? E que o mesmo Deus que fazia milagres naquela época, Ele continua fazendo milagres hoje. Filho, você está entendendo que nem a morte pode me separar de você? Filho, eu te amo. Filho, até mais tarde. Aleluia. Eu quero te convidar a orar essa manhã. Se você não está entendendo o seu até mais tarde, então comece a perguntar para Ele, pedir para Ele te fazer enxergar o seu propósito. Pedir para que seja de coração a sua entrega dentro dessa sala de aula que a gente chama de vida.
Então conversa com Ele aí. Pai, que o nosso boletim venha ser azul no final do dia. Porque não há como descrever o que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Porque não há como descrever o Teu amor sobre nós. Pai, muitas vezes eu estou nessa sala de aula sem enxergar aquilo que eu preciso aprender e a forma com que eu preciso agir. Pai, às vezes eu estou nessa sala de aula e estou brigando com meu amiguinho por besteira, por um brinquedo que não compete à minha salvação. Eu estou brigando com meu amiguinho, papai, porque eu tenho inveja, porque ele sabe mais que eu, porque ele tira as melhores notas, ele é o melhor na educação física. Pai, me perdoa, porque às vezes eu não dou valor para a mensalidade que você paga e que você pagou naquela cruz. Pai, me perdoa, porque muitas vezes eu não dou atenção. Muitas vezes, Pai, eu negligencio a educação que vem de casa, que vem do alto. Mas, Pai, que eu possa me agarrar cada vez mais na Sua promessa, e que um dia eu te encontrarei face a face. Pai, me ajuda a ser o melhor aluno. Me ajuda a ajudar os meus amigos, a ensiná-los, a compartilhar o que eu sei, a compartilhar as minhas experiências contigo. Pai, me ajuda a andar por esses corredores sabendo que existe muito mais além do que essa sala de aula. Me ajuda, Pai. Me ajuda a lembrar de quem você é e que eu sou seu filho. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a enxergar que essas atividades que nós fazemos aqui não nos definem, mas ser seu filho é o que importa. Aleluia. Que ministério nenhum vai nos sustentar, que bênção nenhuma vai nos sustentar. Nos ajuda a enxergar que o abençoador é quem nos sustenta. Aleluia. Porque o nosso Pai já preparou morada e um banquete para todos aqueles que querem e buscam ter um moretinho azul. Aleluia, Jesus. Nos ajuda a nos agarrar a isso e a responder: Pai, eu te amo. Até mais tarde. Até mais tarde. Aleluia. Até mais tarde. Aleluia. Como descrever? Como explicar
forte. Pai, até mais tarde. De novo, Pai. Até mais tarde. Pode colocar de pé. Fica a maravilha dele. Esse é o Maranata. Até mais tarde, até mais tarde. Um dia eu te encontrarei, Senhor. Um dia eu verei a tua paz de Deus. Eu adorarei aquele que é o Rei dos Reis, aquele que tem a vida. Não vou esquecer. Não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Me conheces, Deus, me conheces bem. Sabes quem eu sou, sabes quem eu sou. Senhor, receba o meu louvor.